Tudo bem com vocês? Neste momento eu queria compartilhar uma mensagem da palavra do Senhor com vocês. E a mensagem que eu queria compartilhar está no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 13. O verso 13 e o verso 14. Que diz assim, fala sobre os dois caminhos. Que caminhos são esses? Existem dois caminhos? Então eu vou ler essa passagem e explicar para vocês se existe realmente dois caminhos e se tem um caminho certo a seguir. No versículo 13 do capítulo 7 diz assim, entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. Verso 14. A porta estreita é o caminho difícil que leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então, olha só. A palavra de Deus vem falando que existe dois caminhos. E alguns versos mais na Bíblia vem falando que existe duas portas, dois senhores, duas mulheres. Que mulheres em profecia significa igreja. Existe duas igrejas, o qual é uma falsa e uma verdadeira. Existem duas portas, a porta da salvação e a porta da perdição. Existem dois senhores, Deus, o nosso Pai, nosso Criador de todas as coisas, e Satanás, o anjo rebelde que se rebelou e desobedeceu a Deus. Existem dois caminhos, o caminho da vida, que é Jesus, e o caminho da morte, que é Satanás. Então, o que eu queria dizer para vocês, se existe um caminho certo, se existe uma igreja certa, se existe uma porta certa, que aqui diz a porta estreita, se existe dois senhores, o qual um senhor, aquele que te deu a vida, e o outro, aquele que quer tirar a tua vida, não fica difícil de você escolher em qual lado você quer ficar. Se você ler essa passagem, você vai entender o grande conflito que acontece na nossa vida e muitas vezes não percebemos. Então, existe esse conflito muitas vezes dentro de nós, né? E se a gente for olhar para o mundo real, a gente vê que dá para ver claramente, né? Esses dois lados, né? O bem e o mal. Se a gente olhar para um lado, a gente vê a natureza bela, né? A cor dos pássaros, a gente consegue ver Deus em tudo isso, na formação de um bebê, no sorriso de uma criança, no amor entre o homem e a mulher, né? No amor de um pai para o filho. Então, se a gente olhar para um lado, a gente consegue ver todas essas coisas boas. Então, a gente consegue ver de um lado Jesus. Se a gente olhar para outro lado, a gente consegue ver morte, a gente consegue ver destruições, a gente consegue ver terremotos, guerras, fome, pestes e inúmeras coisas, né? Tipo drogas, bebedeiras, imoralidade sexual. Então, se a gente ver, a gente consegue ver dois caminhos. A gente consegue ver um grande conflito aí, né? E não fica difícil da gente escolher o caminho. Então essa passagem de Mateus, ela nos deixa bem fácil para nós escolhermos qual caminho a gente quer seguir, qual Senhor a gente quer servir, né? E qual porta a gente quer entrar. E eu queria mostrar para vocês, eu tenho um livro aqui que ele é um livro de estudos, né? Que eu uso nos meus estudos bíblicos, que ele é muito bom, né? Esse livro, a capa dele é assim, a Bíblia mais estudos bíblicos, a capa dele. Então, ele é muito bom e eu gosto muito porque ele é bem explicativo. Então aqui, se vocês for ver, aqui, olha, não sei se você consegue ver, aqui tem dois caminhos, né? E aqui a gente vê assim, um caminho largo, olha aqui, ó, um caminho largo. E o que tem nesse caminho largo? A gente vê, né, aqui muito dinheiro, prazeres, né? O que mais que a gente consegue ver aqui? Prazeres mundanos, desobediência, egoísmo, né? E o final de tudo isso aqui será a morte eterna. Então, caminho largo, caminho fácil, né? Um caminho de momentos, um caminho, né, que traz muitos prazeres, muita diversão, né?
muita imoralidade, né? Muitas interesses próprios, mas esse caminho levará à morte eterna. E aqui no outro lado, se a gente for ver, aqui tem um caminho estreito. E nesse caminho estreito, a gente vê que ele é cheio de obstáculos, né? E a gente vê aqui, ó, nesse caminho estreito, a gente vê aqui uma pessoa orando, né? Que a gente aqui vê, deixa bem claro que a salvação ela é pela graça, né? Então nós temos que estar buscando essa graça todos os dias. Aqui a gente vê, né, as pessoas uma ajudando a outra, né? E a gente vê que também alguns buracos, né? Algumas pedras no caminho. Enfim, a gente vê bastante dificuldades nesse caminho estreito, mas a gente vê que são poucas pessoas também que conseguem vir por esse caminho, e o final daqueles que perseverarem até o fim será a salvação eterna, né? Ou seja, o nosso encontro com o Senhor, né? Nosso encontro com Jesus. Então, para explicar bem certinho para vocês, então aqui mostra o caminho estreito, né? Cheio de dificuldades, cheio de provações, mas é o caminho que leva à vida, né? E aqui a gente vê um caminho largo, um caminho fácil, onde, né, todos aqueles que permanecerem nesse caminho, né, terão, né, como consequência a morte eterna. Então, aqui eu só queria trazer isso para explicar bem certo sobre o verso de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, onde diz os dois caminhos. Então, eu queria deixar esse apelo para você, né, para que você tomasse a decisão, né, e eu gostaria muito, e assim como eu gostaria, tenho certeza que Jesus, nossa, quer muito mais que você se apaixone por Ele, que você encontre esse caminho que está nele e que você encontre essa verdade que está aqui revelada no seu livro. Aqui está, né, a receita para a salvação eterna, né? Então que você possa escolher hoje servir ao Senhor, que você possa escolher hoje entrar pela porta da graça, que você possa escolher hoje a servir o Deus do céu, aquele que te criou, aquele que te ama eternamente, que jamais te abandona, aquele que te sustenta em todos os momentos, mesmo que não estando fácil, mesmo que ele diz que esse mundo teria dificuldade, mas ele prometeu estar com a gente. Então pode cair o mundo, mas se você estiver em Cristo, você estará em paz. Então que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude a vencer todo esse mal, todas essas loucuras desse mundo, e que você encontre essa força que vem do alto, que você peça a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a encontrar o caminho, a encontrar a igreja e encontrar a porta certa para a tua salvação. Então, eu queria orar com você neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de estar aqui compartilhando essa mensagem maravilhosa às pessoas que estão me assistindo. Que Teu Santo Espírito permaneça conosco, também esteja com essas pessoas que vão me assistir, para que elas compreendam o sentido da Tua palavra para as suas vidas e que elas entendam o propósito que o Senhor tem para cada um de suas vidas. Perdoe nossos pecados, esteja conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então que Deus abençoe grandemente você. Um beijão, fiquem com Deus.